Venda milionária no Fluminense? Pois é, tem jogador que estava valorizado no começo do ano, recebeu uma proposta altíssima e agora atrai interesse de um clube um tanto quanto alternativo. A gente vai falar bastante sobre isso nesse vídeo. Também vamos falar um pouquinho da novela Facundo Bernal. Tem um novo capítulo? Pois é, gente. Assunto chato, novela arrastada, mas a gente tem que comentar aqui. Tem uma nova informação sobre esse assunto. Também vamos trazer uma ótima notícia, porque o Fluminense tem retorno importante no treino desta segunda-feira. Temos parcial de ingressos para o jogo contra o Bahia. Enfim, muita informação do Flusão nesse vídeo aqui. Então, desde já, deixa o seu like aqui no canal, se inscreva e ative o sininho para não perder nada do que a gente traz de Flusão para vocês. Depois da vinheta, vamos falar de todas as notícias. Deixa eu começar esse vídeo aqui atualizando vocês dessa novela arrastada, né? Já virou? Tem alguma coisa maior do que novela? Porque se tiver, é isso, né? Facundo Bernal no Fluminense, meu Deus do céu, né? Há quanto tempo a gente não ouve falar nesse assunto? O Daniel trouxe no vídeo de mais cedo uma informação de um jornalista lá do Uruguai, o Sebas Giovanelli, falando de que o acordo do Fluminense com o Defensor era iminente, né? Esse jornalista trouxe que o Fluminense vai pagar 3,8 milhões de dólares, né? As informações anteriores davam 3,6 milhões para contratar, para comprar 60% do Facundo Bernal. Ele disse que os clubes já tinham se acertado e esse acordo, né, esse anúncio oficial estava muito perto de acontecer. Só que o que acontece? Apareceu um outro jornalista lá no Uruguai desmentindo essa informação, trazendo uma informação diferente para nós, tá? O Guilherme Lopes, que é um jornalista também uruguaio, traz para a gente de que a proposta do Fluminense pelo Bernal prevê parcelas até 2027. O Fluminense quer fazer um carnê eu não vou falar o nome da loja não, mas é essa aí que você está pensando, né? Quer fazer um carnê para contratar o jogador, né? Parcelamento até 2027 para pagar. O Defensor não está afim de aceitar isso. O Defensor quer que esse parcelamento seja somente até o fim de 2025, só até o fim do ano que vem. E segundo o Guilherme Lopes, a venda ainda não está fechada, né? Então essa questão de acordo iminente ainda não existe, porque o Defensor ainda não chegou nesse acordo com o Fluminense sobre o tempo de parcelamento. O Fluminense quer um tempo extenso, 3 anos aí de parcelamento. O Defensor quer só 1 ano e meio. Então essas arestas precisam ser aparadas para que o Facundo Bernal se torne reforço do tricolor. O que a gente já sabe o Bernal já topou jogar no Fluminense, o Fluminense já fechou com o Bernal, mas o mais importante, que é o acerto com o Defensor, é isso que está faltando. Já chegaram a um acordo do valor que o Fluminense vai pagar, da porcentagem que vai ser cedida, mas a forma de pagamento, né, o parcelamento que o Fluminense vai colocar nessa compra ainda não foi acertado entre as duas equipes, e é isso que está emperrando e travando essa negociação. Para quem não está por dentro, o Bernal é um volante, né, um jogador que viria a princípio para ser substituto do André, né? A gente sabe que o André está atraindo interesse de clubes do futebol europeu, o Fluminense tem a necessidade de vender esse jogador na janela, e estão vendo o Facundo Bernal uma reposição, um jogador de 20 anos, com passagem já pela seleção uruguaia, também é sempre convocado para a seleção sub-20 lá da Celeste. Então é um jogador que o Fluminense vê muito potencial, muito futuro para ser esse substituto do André, mesmo que não chegue pronto aqui no Fluminense. É um jogador que o Fluminense enxerga que pode se desenvolver, pode evoluir e ajudar muito o Fluminense, não só em 2024, mas daqui para frente, quem sabe, né, se tornando um novo André. Negociação, então, ainda rolando, segundo o Guilherme Lopes, ainda não está fechado. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos dessa novela, que parece interminável. Um pouquinho agora de Juventude Fluminense na Copa do Brasil. Nessa quinta-feira tem a partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. E eu tenho 2 informações sobre esse assunto. Na verdade, uma informação sobre o jogo e a outra uma informação que com certeza vai impactar na partida. Então, eu vou falar tudo isso para você já já. Só antes eu vou rapidinho lembrar você, tá ligado aqui na Central, de correr no comentário fixado desse vídeo, porque por lá você encontra o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. E nesse canal, gente, você encontra tudo o que acontece com o Fluminense na palma da sua mão, na interatividade do seu WhatsApp. Então, o que você vai fazer? Você vai correr no link do comentário fixado, vai apertar lá nesse link, vai abrir no seu WhatsApp o canal da Central Fluminense. No canto superior direito, você vai apertar em seguir. E a partir desse momento, você vai começar a receber tudo o que acontece com o Flusão na palma da sua mão, diretamente no seu WhatsApp. Combinado? Então, eu tô te esperando por lá e vamos falar dessa informação. Vamos lá. Primeira informação concreta de Juventude Fluminense: a CBF definiu a arbitragem para essa partida. Eu tenho certeza que a torcida tricolor vai chiar um pouquinho com isso. Por quê? O árbitro definido para apitar esse jogo é o Luiz Flávio de Oliveira, um árbitro muito famoso aqui no futebol brasileiro, irmão do Paulo César de Oliveira, né, comentarista da Rede Globo e ex-árbitro também. Então,
quando o árbitro é muito conhecido, a gente já sabe, né? A torcida nunca gosta, porque árbitro, quando fica conhecido, é porque fez besteira. O Luiz Flávio, ele já apitou 33 jogos do Fluminense até o momento. O Fluminense tem 15 vitórias, 9 empates e 9 derrotas com ele no comando. Totaliza 54,55% de aproveitamento. A última partida que ele comandou do Fluminense já tem mais de um ano e foi uma vitória tricolor. Foi no Brasileirão no ano passado, a vitória por 2-0 do Fluminense sobre o Internacional em julho de 2023 no Maracanã. Partida que, por coincidência, Mano Menezes era o técnico do Internacional na altura. O último jogo do Luiz Flávio, portanto, foi esse jogo. Estreia do Ener Valencia também pelo Inter, né? O Fluminense venceu por 2-0 o Inter. Então esse foi o último jogo do Luiz Flávio no comando, jogo do Fluminense. E agora, quinta-feira, ele vai apitar a partida de ida da Copa do Brasil contra o Juventude. A segunda notícia, como eu falei, não é exatamente uma notícia sobre o jogo, mas é uma notícia que pode impactar. Por quê? Porque esse jogador desfalcou o Fluminense nos 2 últimos jogos. Ele teve um desconforto na coxa e acabou não atuando, mas voltou normalmente ao treino. E tem uma chance, claro, de jogar na partida de quinta-feira. Eu tô falando do volante Alexander. Alexander estava cotado para ser titular contra o Palmeiras, mas devido a um desconforto muscular foi cortado da relação e acabou não atuando também na última partida do Fluminense contra o Red Bull Bragantino. Só que no treino de hoje, ele treinou normalmente, tem imagens dele aí treinando com bola, inclusive com o elenco do Fluminense. Então cria-se a expectativa, né, do Alexander voltar a participar dos jogos e ser relacionado no jogo de quinta-feira contra o Juventude. Claro, o titular do Fluminense, por enquanto, é o Martinelli. O Mano Menezes já elogiou o Martinelli, ele entende que o Martinelli não vem bem porque ele está se readaptando a jogar no meio, porque ele estava jogando de zagueiro muito com o Fernando Diniz, e segundo o Mano Menezes, na maneira dele de enxergar, né, isso acaba afetando muito o jogador, então ele tem que fazer uma readaptação à sua posição de origem, por isso ele não estaria tão bem. Mas, claro, tem o Nonato, que vem entrando ali no segundo tempo nessa função, e tem o Alexander retornando, como eu disse, contra o Palmeiras, ele estava cotado para ser titular, mas devido a esse desconforto muscular, acabou não jogando. Vamos ver nos treinos até quinta-feira se o Mano Menezes vai ensaiar, barrar o Martinelli, colocar o Alexander ou até mesmo o Nonato, mas o importante é que o Alexander treinou normalmente e está muito próximo de voltar a estar apto para jogar pelo Fluminense. Eu quero saber, claro, de você, tricolor, que está aí nos assistindo. Quem tem que ser o volante titular do Fluminense ao lado do André? Alexander, Martinelli ou o Nonato? Deixa um comentário aqui embaixo para a gente trocar aquela ideia. E falando de outra partida do Fluminense, agora a próxima partida pelo Brasileirão, teremos Fluminense e Bahia no Maracanã no próximo domingo. Oportunidade fantástica para o Fluminense engatar a 4ª vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. E a torcida tricolor entendeu a importância desse jogo, entendeu a magnitude das suas ações ali enquanto torcida empurrando a equipe, e teremos Maracanã lotadíssimo para esse jogo. O Fluminense confirmou de maneira oficial mais uma parcial de ingressos para esse jogo. Faltam 6 dias para a partida. O Fluminense fez questão de destacar isso no seu post oficial. Faltando 6 dias para a partida, já somos mais de 40 mil confirmados nessa partida. O setor sul está esgotadíssimo, é o primeiro setor sempre a esgotar. Não tem mais ingresso no setor sul. Mas além do sul, leste, tanto inferior quanto superior, também esgotados. E o setor oeste também já esgotou. Então, até agora, tem ainda disponível o setor norte e o setor Maracanã mais, né? Que é aquele setor mais gourmet, onde tem buffet liberado, o setor um pouquinho mais caro, ainda tem ingressos para lá também. Então, você, tricolor, que quer ir ao Maracanã nesse jogo tão importante contra o Bahia, restam ainda ingressos do setor norte para lotarmos o Maracanã, fazermos uma linda festa e continuarmos a empurrar o Fluminense para sair dessa situação incômoda, dessa posição lá na zona de rebaixamento, engatar a 4ª vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Teremos venda milionária no Fluminense? Galera, esse jogador estava em alta no começo do ano, chegou a receber uma proposta bastante impactante, mas o Fluminense recusou. Agora, um pouco mais embaixo, o Fluminense até vê com bons olhos essa negociação e apareceu uma equipe bastante alternativa, interessada no futebol desse atleta. Eu vou te contar tudo isso, mas antes eu vou rapidinho aproveitar para dar uma moral para a galera que está sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está aqui nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo me falando o seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central Fluminense consegue alcançar. Chega junto, deixa um comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Então nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o Marcelo Ferreira de Niterói, para o da Mata de Petrópolis, para o Tico
de Apodi, no Rio Grande do Norte, para o Edival de Araruama, no Rio de Janeiro, para o Vatinho de Aveiro, lá em Portugal, para o Assis de Manaus, Amazonas, e para o Manuel Caetano de Natividade, no Rio de Janeiro. Um abração para a galera ligada na Central, convite mais do que reforçado. Você, tricolor que está nos assistindo, quer que a gente mande um abraço, um salve, e cite o seu nome em algum vídeo? Deixa um comentário aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Então vamos falar dessa notícia, gente, que me pegou bastante de surpresa, porque, como eu disse, é um time bastante alternativo, é um mercado que a gente não está muito acostumado a ver vindo aqui no futebol brasileiro, contratando nossas promessas, nossos destaques. Mas essa informação veio lá da África do Sul, do jornalista Karabo Celebabo Pacha, eu não sei como é que pronuncia esse nome, gente, me perdoa, tá? Mas ele é um jornalista da Super Sport, que é um portal da África do Sul que cobre futebol, é claro. E ele dá conta de que o Rulani Mokoena, que é o técnico do Wydad Casablanca, do Marrocos, pediu a contratação do atacante John Kennedy. Pois é, gente, John Kennedy jogando no futebol do Marrocos me pegou um pouquinho de surpresa, porque a gente não está muito acostumado, né, a ver time marroquino vindo aqui contratar jogador. A gente trouxe, ao longo dessa última semana, uma informação que saiu lá na Rádio Gaúcha de que o Douglas Costa estaria na mira do Esperance, da Tunísia, né, também uma equipe do norte da África. Enfim, agora sai essa informação de interesse do Wydad Casablanca no John Kennedy através do técnico Rulani Mokoena. Para quem não lembra, o Rulani Mokoena era o técnico do Mamelodi Sundowns, da África do Sul, que era uma equipe que foi campeã sul-africana, e o estilo de jogo dele se assemelhava muito ao do Fernando Diniz. Ele tinha o Fernando Diniz como uma grande inspiração, então ele criou uma boa relação com o Fluminense, inclusive visitou as dependências do clube no ano passado. Ele elogiou muito o Fernando Diniz e teve essa visita aqui nas dependências do Fluminense. Então ele provavelmente observou aí o futebol do John Kennedy e pediu a sua contratação. Vale lembrar, né, que o John Kennedy, como eu disse, no começo do ano ele estava muito em alta, tinha acabado de fazer o gol do título da Libertadores e recebeu uma proposta de 15 milhões de euros, cerca de 91 milhões de reais, do Lyon, da França, mas o Fluminense acabou recusando, né? À época eu, inclusive, achei corretíssimo o Fluminense recusar. A ideia do Fluminense era manter o John Kennedy no elenco. Por quê? Se a gente lembrar, em 2023, por mais que tenha feito o gol do título da Libertadores, por mais que tenha sido uma peça muito importante, o Kennedy não chegou a ser titular do Fluminense. Em 2024 tinha uma chance muito grande disso acontecer e ele poderia se valorizar. Além disso, o Fluminense via nas Olimpíadas, está rolando agora nas Olimpíadas, uma oportunidade para o John Kennedy se valorizar ainda mais, já que ele era titular da seleção olímpica do Brasil, que acabou não se classificando, né? Passou aquele vexame no pré-olímpico e não se classificou para as Olimpíadas. Então não teve Olimpíada para se valorizar. John Kennedy oscilou muito, não conseguiu virar titular em 2024. E agora o Fluminense, de acordo com a Trivela, vê com bons olhos uma possível venda do jogador. Chegou a sair informação, né? Primeiro eu vi lá no Pitaco Tricolor, de que o Toluca do México estaria interessado no John Kennedy, poderia fazer uma proposta pelo jogador, mas o César Luiz Merlo, jornalista latino-americano, trouxe a informação de que o Toluca não vai contratar o John Kennedy porque ele já tem o máximo de vagas de estrangeiro preenchidas. Então agora aparece o Wydad Casablanca do Marrocos interessado na contratação do John Kennedy através do seu atual treinador, Rulani Mokoena, que é o ex-treinador do Mamelodi Sundowns. Será que a gente vai ver o John Kennedy jogando no futebol africano? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Vamos ver se a gente vai tentar também, né, confirmar essa informação desse interesse, tentar confirmar se existe já alguma proposta oficial pelo John Kennedy, quais seriam os valores envolvidos. Mas vale lembrar, né, o Fluminense no começo do ano recusou 15 milhões de euros, cerca de 91 milhões de reais, pelo John Kennedy. Será que a gente vende o John Kennedy nessa janela do meio do ano? Ou será que o John Kennedy dá a volta por cima e volta a dar muitas alegrias à torcida tricolor? Quero saber a sua opinião, é claro. Vale a pena insistir no John Kennedy ou é melhor vender porque o John Kennedy é caso perdido? Deixe sua opinião aí embaixo nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.